Olá você, seja muito bem-vindo, bem-vinda de volta ao canal Mundo Milagre. Eu sou Camila Milagre e hoje a gente vai fazer mais uma leitura do livro de texto de Um Curso em Milagres. Vamos juntos? Bom, na última leitura nós tínhamos começado o capítulo 23, que é a guerra contra ti mesmo. E a gente viu como as pequenas interferências da vida muitas vezes tomam uma proporção que a gente, sei lá, se distrai, né? Que mais é possível? Mas também a gente falou sobre como é bonito caminhar limpo, redimido e feliz através de um mundo em amarga necessidade da redenção que a tua inocência lhe concede. Então, o que é pra gente essa redenção que a nossa inocência concede se a gente não soubesse nada, de nada? Quanta facilidade a gente poderia ter. Se a gente não julgasse nada de nada, quanta facilidade a gente poderia ter. Se a gente não concluísse nada sobre nada, quanta facilidade a gente poderia ter. Então hoje a gente entra na seção 1 desse capítulo 23, que fala sobre as crenças irreconciliáveis. Então vamos lá? A memória de Deus vem à mente quieta. Essa frase já vale marcar, né? A memória de Deus vem à mente quieta. A mente bagunçada, a mente, né, com as pequenas coisas que tomam proporções gigantescas, não conseguem ouvir a Deus, né? E a memória de Deus não pode vir aonde há conflito, pois uma mente em guerra contra si mesma não se lembra da gentileza eterna. Os meios da guerra não são os meios da paz. E o que as pessoas voltadas para a guerra querem lembrar não é amor. A guerra é impossível a não ser que a crença na vitória seja valorizada. O conflito dentro de ti necessariamente implica o fato de que acreditas que o ego tem o poder de ser vitorioso. Por que outra razão te identificaria com ele? Com certeza reconheces que o ego está em guerra com Deus. É certo que ele não tem nenhum inimigo. Entretanto, igualmente certa é a sua crença fixa, a qual ele tem um inimigo, que não pode deixar de dominar e que terá sucesso. E olha só, né, como isso é interessante. Quantas pequenas guerras a gente compra no nosso dia a dia? Uma guerra com alguém que fechou a gente enquanto a gente dirigia, guerra com alguém que foi grosseira com a gente na hora que a gente foi comprar uma coisa, guerra com as pessoas da nossa família, guerra na política, guerra com os nossos vizinhos, guerra, 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 guerra. Quanta necessidade de conflito e de vitória a gente tornou mais valioso e real, que impede a gente de ter essa mente quieta que recebe a memória de Deus. Tudo que impede isso, destruindo e descriando todos os tempos, lugares, dimensões e realidades. E o que mais é possível agora? E o texto continua. Não reconheces que uma guerra contra ti mesmo seria uma guerra contra Deus? É concebível a vitória? E se fosse, seria essa uma vitória que tu quererias? A morte de Deus, se fosse possível, seria a tua morte. Isso é uma vitória? O ego sempre marcha para a derrota porque pensa que o triunfo sobre ti é possível. E Deus pensa de outro modo. Isso não é guerra, apenas uma crença louca segundo a qual a vontade de Deus pode ser atacada e derrotada. Tu podes te identificar com essa crença, mas ela nunca será mais do que loucura. E o medo reinará na loucura, e lá parecerá ter substituído o amor. Esse é o propósito do conflito. E para aqueles que pensam que isso é possível, os meios parecem reais. Esteja certo de que é impossível. Deus e o ego, ou tu
e o ego, jamais, jamais vos encontrareis. Vós pareceis vos encontrar e fazeis as vossas estranhas alianças com base no que não tem significado. Pois as vossas crenças convergem para o corpo, a casa escolhida do ego, que tu acreditas que é a tua. Eu vou repetir essa frase. Pois as vossas crenças convergem para o corpo, a casa escolhida do ego, que tu acreditas que é a tua. E essa semana eu estou numa chamada do DEM, num curso do DEM, um curso de 11 dias, se chama Mágica Prática, com o Dr. Dan Heer, cofundador de Access. E eu fiz essa pergunta para ele. Quem é a fonte de quem? Né? A gente é fonte do nosso corpo? Ou o corpo é sua própria fonte? Ou alguma outra coisa é a fonte do corpo, né? E ele respondeu assim para mim: a gente é a fonte do nosso corpo. Então, é a gente que cria esse corpo. No entanto, o corpo, para nós, é fonte de consciência. Então, quando a gente coloca o corpo como a fonte da vida e a guerra como a fonte da vitória, com base em quantas mentiras a gente está criando a nossa vida, que a gente de repente agora pode reconhecer. E isso tem, porque eu mesma tenho enfrentado coisas interessantes com o meu corpo no último mês, digamos assim, e me coloca muito, eu tenho pedido muita consciência sobre isso. Mas saber que eu sou a fonte, que eu sou Deus, que Deus me concede isso, e que quantas vezes Ele diz que eu sou a paz, que eu sou o que eu sou, que eu sou como Deus, que eu sou Deus. E eu insisto em colocar tantas coisas fora como a fonte da minha vida e do meu viver. E o texto continua trazendo mais clareza sobre isso que eu estou trazendo para vocês, tá? Que eu estou de olho. Que é o seguinte: vós vos encontrais num equívoco, um erro na tua autoavaliação. O ego une-se com uma ilusão de ti mesmo que compartilhas com ele. E, no entanto, ilusões não podem se unir. Elas são a mesma e não são nada. Sua união baseia-se no nada. Duas são tão insignificantes quanto uma ou mil. O ego não se une a nada, não sendo nada. A vitória que ele busca é tão sem significado quanto ele próprio. Então, quantas programações nós recebemos, introjetamos, internalizamos, compramos, que agora a gente pode destruir, descriar e viver como a fonte de grandiosidade que a gente é feito para ser. Tudo que impede isso, em todos os tempos, lugares, dimensões e realidades que a gente está escolhendo isso, destruindo, descriando, 1, 2, 3, agora. E o texto continua: irmão, a guerra contra ti mesmo está quase no fim. O final da jornada está no lugar da paz. Não queres aceitar agora a paz que te é oferecida aqui? Esse inimigo, entre aspas, contra o qual lutaste, como se fosse um intruso na tua paz, é transformado aqui, diante da tua vista, ou seja, do teu reconhecimento, no doador da tua paz. O teu inimigo, entre aspas, era o próprio Deus, para quem todos os conflitos, o triunfo, qualquer tipo de ataque são desconhecidos. Ele te ama perfeitamente, completamente e eternamente. O Filho de Deus em guerra contra o seu Criador é uma condição tão ridícula contra o vento com raiva, proclamando que ele já não faz parte dela. Seria possível a natureza estabelecer isso e fazer com que fosse verdadeiro? Também não cabe a te dizer o que fará parte de ti e o que será mantido à parte.
A guerra contra ti mesmo foi empreendida com o intuito de ensinar ao Filho de Deus que ele não é ele mesmo e não é o filho do seu pai. Para isso, a memória de seu pai tem que ser esquecida. Ela é esquecida na vida do corpo, e se pensas que és um corpo, acreditarás que a esqueceste. No entanto, a verdade nunca pode ser esquecida por ela mesma, e tu não te esquecesse do que és. Apenas uma estranha ilusão de ti mesmo, um desejo de triunfar sobre o que tu és, não se lembra. A guerra contra ti mesmo não é senão a batalha de duas ilusões, lutando para fazer com que sejam diferentes uma da outra, acreditando que aquela que vencer será verdadeira. Não há nenhum conflito entre elas e a verdade. Elas também não são diferentes uma da outra. Ambas não são verdadeiras, e assim não importa a forma que tomam. O que as fez é insano, e elas permanecem sendo parte do que as fez. A loucura não contém nenhuma ameaça à realidade e não tem nenhuma influência sobre ela. As ilusões não podem triunfar sobre a verdade e nem podem ameaçá-la de forma alguma, e a realidade que negam não é parte delas. É interessante, né? Essa loucura, essas ilusões, o texto diz, não podem triunfar sobre a verdade e nem podem ameaçar a verdade. Que é aquela, mas é apenas uma programação, um ruído, um blá 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 na nossa cabeça que impede a gente de acessar a memória de Deus. E se a gente pudesse destruir e descriar essa programação agora, você escolheria isso? Tudo que foi introjetado, projetado, desenhado, desenvolvido para distrair você, eu, todos nós, daquilo que nós verdadeiramente somos. Tudo que impede isso, destruindo e descriando. Agora. E o texto continua. O que tu lembras é uma parte de ti, pois não podes deixar de ser como Deus te criou. Vamos repetir isso? O que tu lembras é uma parte de ti. E eu vou marcar, pois não podes deixar de ser como Deus te criou. A verdade não luta contra ilusões, nem ilusões lutam contra a verdade. Ilusões apenas batalham consigo mesmas. Sendo fragmentadas, elas fragmentam. Mas a verdade é indivisível e está muito além do pequeno alcance que possam ter. Tu lembrar-te-ás do que conheces quando tiveres aprendido que não podes estar em conflito. Uma ilusão a respeito de ti mesmo pode batalhar contra outra. Entretanto, a guerra de duas ilusões é um estado no qual nada ocorre. Não há nenhum vencedor e não há nenhuma vitória. E a verdade permanece radiante, à parte do conflito, intocada e quieta na paz de Deus. O conflito tem que se dar entre duas forças. Ele não pode existir entre um poder e um nada. Não há nada que possas atacar que não seja parte de ti. E por atacares, fazes duas ilusões a respeito de ti mesmo, uma em conflito com a outra. E isso ocorre sempre que olhas para qualquer coisa que Deus criou, com qualquer coisa que não seja amor. O conflito é amedrontador, porque é o nascimento do medo. Entretanto, o que nasce do nada não pode vencer a realidade através de uma batalha. Por que irias preencher o teu mundo com conflitos contigo mesmo? Permite que toda essa loucura seja desfeita para ti e volta-te em paz para a lembrança de Deus, ainda brilhante na tua mente quieta. Então, o que a gente pode ser e fazer hoje para aquietar a nossa mente? E o que eu tenho pedido para mim é relaxamento. Quanto relaxamento eu posso ser? Quanto relaxamento eu e meu corpo podemos ter? Quanto eu posso relaxar na minha vida, nos meus afazeres, nos meus negócios? Quanto eu posso relaxar e aquietar essa mente que foi programada para ser barulhenta, que foi programada para se preocupar,
que foi programada para brigar, que foi programada para reagir. Tudo que isso é, destruindo e descriando. Vamos receber toda essa energia. Inspirando e expirando, relaxamento, quietude da mente, a paz de Deus, a memória dele como a nossa semelhança, como nós fomos feitos, a verdadeira paz, a paz que a gente se recusa a ter quando escolhe a mente inquieta, em vez do que nós verdadeiramente somos. E o texto continua. E vê como o conflito de ilusões desaparece quando é trazido à verdade. Pois ele só parece ser real enquanto é visto como uma guerra entre verdades conflitantes. A vencedora será a mais verdadeira, a mais real e a mais conquistadora da outra, que era menos real e que passa a ser uma ilusão ao ser vencida. Assim, o conflito é a escolha entre ilusões. Uma deverá ser coroada como real e a outra vencida e desprezada. Aqui o pai jamais será lembrado. No entanto, ilusão alguma pode invadir a casa dele e expulsá-lo do que ele ama para sempre. E o que ele ama não pode deixar de ser para sempre quieto e para sempre em paz, porque é a casa dele. Tu, que és amado por ele, não és uma ilusão, sendo tão real e tão santo quanto ele mesmo. Vamos marcar isso? Tu, que és amado por ele, não és uma ilusão, sendo tão real e tão santo quanto ele mesmo. A serenidade da tua certeza do Pai e de ti próprio é a casa de ambos, que habitam como um só e não à parte. Abre a porta da santíssima casa dele e permite que o perdão varra todo vestígio da crença no pecado que mantém Deus sem lar e o filho dele com ele. Tu não és um estranho na casa de Deus. Dá boas-vindas a teu irmão no lar onde Deus o instalou, em serenidade e paz, e habita com ele. As ilusões não têm lugar onde morar. As ilusões, não têm lugar onde mora o amor, protegendo de todas as coisas que não são verdadeiras. A paz na qual tu habitas é tão ilimitada quanto a do seu Criador, e todas as coisas são dadas àquele que querem lembrá-lo. O Espírito Santo vela sobre a casa dele, seguro de que a paz dele nunca pode ser perturbada. Como é possível que o lugar onde Deus descansa se volte contra si mesmo e busque dominar aquele que ali habita? E pensa no que acontece quando a casa de Deus se percebe dividida. O altar desaparece, a luz se faz cada vez mais tênue, o templo do Santíssimo vem a ser a casa do pecado, e nada é lembrado, exceto ilusões. Ilusões podem conflitar porque as suas formas são diferentes, e elas, de fato, batalham apenas para estabelecer qual é a forma que é verdadeira. Ilusões encontram ilusões. A verdade encontra a si mesma. O encontro de ilusões conduz à guerra. A paz, olhando para si mesma, estende-se. A guerra é a condição na qual nasce o medo e ele cresce e busca dominar. A paz é o estado onde habita o amor e busca compartilhar a si mesmo. Conflito e paz são opostos. Onde um habita, o outro não pode estar. Aonde quer que esteja um dos dois, o outro desaparece. Assim é a memória de Deus obscurecida em mentes que vieram a ser o campo de batalha de ilusões. Entretanto, muito além desta guerra sem sentido, ela brilha pronta para ser lembrada quando estiveres do lado da paz. Quanta paz você é, que hoje pode reconhecer. Quanta paz você pode emanar e receber, que hoje pode reconhecer. E quanta paz você pode relaxar, sabendo que é isso. Parece estranha essa frase, mas recebe essa energia. Quanta paz você pode
relaxar. E pergunte: o que é relaxamento para mim? Que eu não estou reconhecendo. E o que mais vai ser possível pra gente depois disso? Vamos juntos? Um forte abraço e a gente se encontra na nossa próxima leitura. Até lá!